Queridos, hoje mais uma vez nós vamos ministrar uma palavra que foge um pouco à sequência do Evangelho de João, né? A explicação é muito simples, é porque quando nós nos propomos, no início do ano, ao Evangelho de João, este ano, 2017, será dedicado ao Evangelho de João, não significa que nós vamos levar até dezembro sem mudar um pouco a direção, uma vez que há um encargo dentro do Evangelho de João a ser passado em termos ministeriais, em termos de visão, mas há um encargo imediato, que é a necessidade atual da igreja. Então, se estamos dentro de uma série ali regular, seguindo uma sequência, mas surge uma necessidade peculiar, própria da igreja, daquele momento, daquela circunstância, que não diz respeito àquela série, a gente dá uma interrompida sem nenhum problema, ministramos aquilo que tem que ministrar, depois nós damos sequência. Na semana retrasada eu ministrei algo acerca do crescimento espiritual, tratando da nossa necessidade de individualmente desenvolvermos a nossa fé, a vida cristã que dê frutos. Vocês se lembram? A parábola ali da semente, da erva, enfim. E hoje, portanto, eu quero ministrar uma palavra como que uma continuidade daquela anterior, semana retrasada, porém, agora dando uma ênfase ao aspecto coletivo, ministerial. Se na última mensagem falamos da necessidade individual do crescimento, queremos falar agora do nosso crescimento em termos coletivos, em termos ministeriais. Nós temos um ministério, inclusive a nossa igreja não tem nenhum nome, nós não temos uma igreja chamada Igreja, Ministério, Apostolado de Outra Palavra. Não é. Igreja é igreja. Igreja são todos aqueles a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor deu do seu Espírito. Portanto, não importa quem é a pessoa, onde quer que ela congregue, todos os que foram chamados são igreja de Jesus Cristo. Então, o irmão pode estar na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Presbiteriana, na IURD, onde quer que ele esteja. A igreja do Senhor é só uma. Só há uma única igreja, uma única noiva, um único povo de Deus. Agora, é certo que desde os tempos apostólicos, nós sabemos, evidentemente por motivos diferentes, mas o fato é que os ministérios são muitos. Então, embora haja uma só igreja, os ministérios são as ênfases que são dadas. Ou seja, digamos que Deus chama alguém para a sua obra e lhe dá o dom de apóstolo, digamos. Então, aquele irmão ele tem um ministério voltado para o lançamento de fundamentos, para a fundamentação da sã doutrina, para a edificação da igreja. Mas se Deus chama um outro, e esse outro, portanto, tem o dom de mestre, então ele vai ter uma outra ênfase no seu direcionamento naquela igreja onde ele é pastor, onde ele lidera, onde ele está ali inserido. Portanto, há uma só igreja, mas há diversos ministérios. Lógico que a ideia bíblica de ministério é uma. Ao passo que, historicamente falando, quando se fala hoje em dia de ministérios, as pessoas não têm uma noção correta sobre o significado de um ministério. Ou seja, hoje em dia costumam fazer assim, olha, digamos que o Jailson, pastor Jailson, fundou uma igreja lá em 1972. Um exemplo. Aí coloca lá, Ministério Jailson Dantas. Quem já viu esse, né? É ministério, aí vem o nome do pastor, ele quer dizer que aquele ministério é do pastor fulano. E deixam de perceber que quando a Bíblia fala que o Espírito é o mesmo, mas que há diversidade de ministérios, ele quer dizer que há diversidades de obra do Espírito Santo por intermédio daquele grupo. Ou seja, como são várias frentes e várias áreas em que o Espírito Santo atua na salvação do homem e na edificação da igreja, então eles vão usar esse ministério voltado para esse aspecto e aquele outro ministério voltado para um outro aspecto, de modo que cada ministério desenvolve uma parte dentro da obra única de Deus. Então, nós devemos entender que os ministérios são muitos, porque o Senhor, ele capacita e direciona os ministérios e os seus ministros para uma determinada área necessária naquele tempo e naquele lugar. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a necessidade nossa de ministério
apostólico de volta à palavra. Eu dizia que nossa igreja não se chama de volta à palavra. Nós somos da igreja de Jesus Cristo, que é única e una. São todos os chamados. Agora, o ministério para o qual fomos chamados, e aí sim, esse ministério, ele se identifica, né, e ele se designa por ministério apostólico de volta à palavra. É importante que nós não estamos aqui reivindicando a titularidade de apóstolo. Muitas pessoas falam assim, vocês agora querem ser apóstolo? Agora Alexandre disse que agora é apóstolo. Não, eu nunca disse isso. Pelo contrário, eu não sou apóstolo porque esse chamamento eu não recebi até hoje. Talvez até, quem sabe daqui a pouco eu receba, mas por enquanto eu não recebi. Até mesmo porque apóstolo não é um cargo. Não é um cargo que você define e você agora vamos colocar o Alexandre para ser apóstolo porque ele ficou muito tempo bispo, né? Aí depois vamos colocar o pastor para ser bispo, o bispo para ser apóstolo, vai criando hierarquia. Não, o ministério apostólico é uma questão de chamamento. Agora, quando dizemos que o nosso ministério é apostólico, quer dizer que o nosso ministério ele tem características de um ministério apostólico, no sentido de ser um ministério que se preocupa com os fundamentos da verdade. Ou seja, nós estamos preocupados em lançar fundamentos sólidos da fé, para que sobre esses fundamentos haja a edificação da igreja. Nós, enquanto ministério, não temos uma característica, por exemplo, de evangelista. Então tem aqueles outros ministérios que são bastante evangelistas, eles buscam as almas, não tem? São características diferentes. Então nós temos um aspecto muito forte no sentido do apostólico e temos também uma inclinação para o ministério profético, que o ministério profético fala de uma voz que no determinado tempo da história ele proclama, denuncia os problemas que assolam o povo de Deus daquele tempo. Nós temos aqui essa frase, uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Então, o fato é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam a partir de agora, que eu vou desenvolver a mensagem, é que quando você, meu irmão, vamos colocar o Jailson, posso usar você como o meu exemplo, tá? Então, quando o Jailson ele veio para cá, para esse ministério, juntamente com sua esposa, qualquer um de vocês vieram para cá, ou foram para outro ministério, entenda isso. É preciso que você saiba assim, quem é esse povo? Qual é a incumbência deste povo? O que eles estão fazendo aqui? Será que eles abriram esse galpão aqui para poder ganhar dinheiro, para enriquecimento próprio, porque o fulano estava desempregado e estava preso e saiu e não tinha o que fazer, inventou de arrumar a igreja para dar certo na vida? Ou o que eles estão fazendo aqui? Estão se reunindo por quê? Qual é o propósito desse ministério? Porque igreja local, quando eu falo igreja local, me refiro a uma congregação funcional em que as pessoas frequentam com regularidade, é uma questão muito séria. Nós não podemos entender igreja local como um clube social, de mero entretenimento. Pode haver a reunião social, não tem problema. Pode haver o entretenimento, não tem problema. Mas não é esta ou não são essas as razões por que nos reunimos. Então, quando um ministério, uma igreja, perde a razão de ser, então pode fechar as portas. Ou você pode fazer o que você quiser da sua vida, em qualquer outro lugar. Mas quando então alguém ingressa no ministério, numa igreja local, ministerial, é preciso que você saiba qual é o direcionamento, por que aquele ministério existe, o que aqueles irmãos estão fazendo, qual é o objetivo de ser igreja naquele lugar, naquele momento da história, para que você, que se torna um membro efetivo do ministério, possa entender para qual direção você vai. Alguém já ouviu aqui, porventura, alguém falar assim, eu estou na igreja tal, eu não concordo muito, mas eu estou lá porque minha família está lá ou por outros motivos. Alguém já ouviu algo semelhante? Não concordo, mas estou lá. Isso é um grande erro, porque se você não concorda com o lugar onde você está, você comete dois erros. O primeiro,
que você vai atrapalhar aqueles que estão fazendo alguma coisa lá, porque você é um estorvo, você não concorda. Então o que você quer lá todo dia para você sair reclamando e murmurando do que você não concorda? Então você vai para onde você quiser, o povo lá concorda, você que não concorda, você que está no lugar errado. E para eles, teoricamente, estariam no lugar certo. E segundo, que você deixará de receber e de seguir e de agir de acordo com a convicção do seu coração, com a sua fé. Então é importante que nós saibamos que a coisa mais séria que há é congregar. Reunir é coisa séria. Então, o que eu quero com a mensagem dessa noite é que você que é membro do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, se atualize um pouquinho só na questão do propósito. Por que estamos aqui? Por que Deus nos levantou nesse tempo? Para que você, com muito mais vigor e com muito mais comprometimento, você possa ter um envolvimento maior numa causa. Você estando no Ministério de Volta à Palavra, você está dentro de uma causa. Você está dentro de um propósito. E você tem que entender isso. Às vezes a pessoa chega e começa a congregar e não sabe por que está aqui. Está aqui por quê? Não sei. Eu gostei, pai, daquela guitarra. Pensa numa guitarra que pia. Aquele irmão daquele cabelinho assim. Gostei da guitarra boa, tal. Mas seria este o propósito do ministério? Até porque, eventualmente, tem pessoas que saem do ministério por motivos tão tolos que prova que a pessoa esteve aqui durante tanto tempo por qualquer motivo, menos pelo interesse ministerial. Teve uma situação que eu falei: Jane, meu bem, você lembra da irmã fulana? Lembro. Falei: pois é, tem tempo que eu não vejo aquela irmã. Entre em contato com ela, veja o que está acontecendo. Aí a Jane entrou em contato com a irmã. Aí sabe qual foi a resposta da irmã? Falou: não, eu estou congregando na igreja da irmã Yara porque é mais perto de casa. Não é estranho, não? Então eu vou congregar nos Mormos porque é do lado da minha casa. Qual o sentido disso? Não, eu vou num centro espírita algum Yara porque é do lado da minha casa. Não, é porque na frente da minha casa tem igreja católica, apostólica romana, São Marcos e São Lucas. Gil? Ou seja, eu vou escolher, o meu critério de escolha onde congregar é o lugar mais próximo. Não tem sentido esse critério. Igual nós saíamos antigamente, lembra, pastor Renato? Para evangelizar, aqueles folhetinhos, né? Aí falou: Jesus te ama, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Lembra disso? Isso é um erro muito grande. Então tá bom, estou indo lá, é os testemunhos de Jeová. Eu falei: não, calma, pelo amor de Deus, não faça isso não. Mas ele falou: mais próximo da minha casa são os TJs. Mas o que tem os TJ? É porque os TJ são um pouco, assim, perdidos no sentido do que eles acreditam, um pouco equivocados. Pelo menos assim nós acreditamos que eles sejam, né? Vocês entendem? Não, é porque lá na minha casa tem uma igreja lá, tal, e você vai por uma conveniência de ser perto. Não faz sentido. Faz sentido sim você pegar uma estrada, às vezes, igual tem pessoas aqui, que viajam 40 quilômetros para chegar aqui. Mas por que 40 quilômetros? Não, por causa do ministério. Aí tem um propósito. Mas é muito longe. Pois é, mas é porque é o meu objetivo, é a minha visão, é o meu ponto de vista, é a minha fé, é o que eu acredito. E por isso, quando eu venho para cá, eu passo por dezenas de igrejas. E centenas de igrejas, mas eu passo por todas elas por uma questão ministerial, de visão, de entendimento. Bem, dito isso, vamos abrir a escritura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vamos começar por aqui. É capítulo 26 de Atos, a partir do versículo 16. 26, 16. Palavras do apóstolo Paulo. Aqui ele está dando o seu depoimento, o seu testemunho.
diante do rei Agripa. Ele estava preso. E ele está contando como foi, presta atenção, como foi que ele foi tirado do judaísmo e se tornou cristão. Porque foi uma ruptura muito grande. Quando Saulo de Tarso sai do judaísmo e vai para a igreja de Jesus Cristo, ele não sai de uma denominação para outra, ele sai de uma religião para outra religião. Ou seja, é uma ruptura dramática. E ele está dizendo, portanto, contando ao rei Agripa, como se deu a sua conversão. E aí diz assim, a partir do versículo 16, mas levanta-te. São palavras de Jesus. É Jesus falando para Saulo. Saulo agora caído ao chão, na estrada, bem na entrada da cidade de Damasco. Jesus fala, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vou ler o versículo 19, mas antes disso, eu quero que você atente para essas palavras, porque esse ministério tem uma afinidade muito grande com o ministério do apóstolo Paulo. Eu não sei quantos de vocês já refletiram sobre o ministério de Paulo, mas imagine você que Paulo, como ele próprio vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele é como um filho nascido fora de tempo, como um nascido fora de tempo. Com isso ele quer dizer o seguinte, que Jesus Cristo veio à terra, se fez homem, trouxe para junto de si 12 apóstolos e instruiu esses apóstolos durante 3 anos de ministério. Enquanto isso, Saulo estava onde? No judaísmo. Por que Cristo não foi até Saulo e o chamou para fazer parte dos 12? Não é interessante isso? Mas não, Saulo não faz parte desse projeto, pelo menos por enquanto. Do ponto de vista pragmático, ele não fazia parte. Lógico, nós sabemos pelo livro de Gálatas que ele estava já, desde a eternidade, estava separado para aquele fim. Mas naquele momento em que Cristo estava na terra, ele não fazia parte do projeto, por enquanto. E ali Cristo instruiu, ensinou aos apóstolos, e ali depois Jesus envia os apóstolos depois da sua morte e ressurreição, e os apóstolos começam a pregar o evangelho. Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos depois do Pentecostes. Somente tempos depois é que então Jesus Cristo vai se encontrar com Saulo de Tarso lá na estrada de Damasco. Entenda isso em nome de Jesus. Aparece Cristo e fala assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é para ti o recalcitrares contra os aguilhões. Agora levanta-te, atenção para esse detalhe, e firma-te sobre os teus pés, porque para isto eu te apareci. Ou seja, a minha revelação a ti neste momento da história, neste momento, não antes, é agora. É exatamente porque há um propósito quanto à tua vida, não a tua vida pessoal, mas há um propósito ministerial na tua vida. Eu te levantei, eu te escolhi, eu te separei para um fim específico. E é isso que nós devemos entender, que quando o Senhor nos chama, Ele não nos chama para sermos mais um, não. Ele nos chama com objetivos específicos. O Senhor nos chama com ministério. Todos nós temos ministério. Ou seja, todos nós, em maior ou menor medida, nós participamos. Ou seja, por que Deus nos reuniu a nós e não a outros? Não que os outros sejam indignos ou nós melhores, tem nada a ver com isso. Eu digo, por que o Senhor nos reuniu? Está aí o Juraci. Há 18 anos, Juraci. O Senhor colocou você, a Tainá, a Rosirene, o William. Não tinha o jovem rapaz, que agora está aí, veio depois, nascido fora de tempo. Mas, por que Deus colocou vocês conosco? Quantas lutas e tribulações passamos juntos? Por qual motivo? Porque Deus colocou no coração de vocês
o mesmo sentimento que colocou no meu coração da minha esposa, da minha família, de todos os demais irmãos que também no início estavam conosco. Aí Deus foi agregando, foi trazendo pessoas. E o Espírito Santo foi nos reunindo, não para que sejamos uma igreja que se reúne eventualmente aos domingos, ou na quarta, ou na sexta. Não, mas Ele quer nos fazer um corpo único, sólido, um só coração, uma só alma, uma só mente, um só propósito, para que ministerialmente todos nós estejamos envolvidos na obra de Deus, todos trabalhando numa única causa. Eu estive esse final de semana na chácara do Gilvan, eu, a minha esposa, o Gilson, a Adriana, o Raimundo, o Gilvan, e lá nós estivemos conversando muito sobre essa questão de ministério, e nós falamos ali sobre a importância de nós resgatarmos esse coração e esse propósito. Não tem nenhuma importância se ao cabo dessa mensagem alguém falar: pastor, olha, com muita satisfação que eu estive aqui todo esse tempo, mas eu quero dizer que depois de ouvir acerca deste propósito, eu quero dizer que eu não quero participar deste propósito, porque o meu propósito é outro. Não teria nenhum problema. Seria até saudável se isso ocorresse. E que ficássemos 10 pessoas, ou ficássemos com 20 pessoas, ou 100, ou 1000, ou seja, não é a quantidade, mas que fosse 10, 20 ou 1000, mas cientes quem nós somos, o que estamos fazendo aqui. Olha como é específico o chamamento de Paulo, com o qual nós nos identificamos muito. Firma-te sobre os teus pés, porque para isso te constituí ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrir os olhos dos cegos. Ministério de Paulo. Paulo, veja bem, presta atenção. Preste bem atenção. A igreja já está existindo na história. Você é um nascido fora de tempo. E você foi chamado fora de tempo, não é porque Deus se esqueceu, Ele atrasou. Não, o seu chamamento estava definido para ocorrer agora. Neste atual momento e nesta atual circunstância da história. Com todo respeito a todos os demais apóstolos, mas se você ler o livro de Atos, você vai saber me entender exatamente o que eu estou dizendo. Imagine vocês que, a despeito de toda a honestidade e toda a sinceridade dos primeiros apóstolos, a igreja em Jerusalém, ela estava meio perdida. E olha que os pastores da igreja de Jerusalém era Pedro, era Tiago. Tiagão era o chefe principal. Ele era o bispo sênior da igreja de Jerusalém. Tiago, o bispo sênior, quer dizer, é aquele cuja palavra é sempre a última. É aquele que, embora debata num grande concílio em Jerusalém com todos os apóstolos e com os anciãos de várias igrejas ali, um grande concílio, mas o concílio se fecha quando Tiago diz: pois bem, então vamos lá ao veredito do concílio. E era uma igreja que ainda cultivava no seu seio a prática da circuncisão, porque havia o grupo chamado os fiéis da circuncisão, os irmãos da lei, que não compreendiam a relação lei e graça, que queriam introduzir o judaísmo no meio da igreja. Uma igreja que não estava clara acerca de muitos aspectos. Uma igreja que ia se perdendo no que diz respeito ao direcionamento da economia de Deus, da verdade de Deus, do supremo propósito de Deus. E Cristo diz: Paulo, ou que seja Saulo, firma-te sobre os teus pés, porque para isto eu te apareci. Firma-te sobre os teus pés. Muita firmeza, porque tu estás sendo levantado para, eu estou te enviando para, olha o que ele vai dizer, olha na sua Bíblia, versículo 17, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio. O que vocês entendem quando ele diz: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio? Por que povo e gentios? O que é povo aqui? Quem é o povo aqui? Israel, os judeus, para o povo e os gentios.
Ou seja, veja que Paulo, ele tem um ministério abrangente. Mas, Senhor, é necessário que tu envies Paulo para o povo de Israel? Mas lá os apóstolos estão lá. É porque é uma causa em que Paulo deveria colocar em ordem. Pessoal, para tudo, olhem para mim, vamos fazer a revisão da verdade na sua forma doutrinária. Afinal, em que nós cremos? O que foi o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Quais são as bases da salvação? Como o homem, ele pode tocar a salvação, ele pode alcançar a salvação. Ou seja, Paulo, você veio, foi levantado para abrir os olhos aos cegos, fazê-los enxergar, fazê-los entender. Lógico que Paulo não foi chamado para dar vista aos cegos físicos, até porque Paulo nunca curou um cego. Leia o livro de Atos e procure onde é que ele curava cego de nascença. Ué, mas se Jesus chamou para ele abrir os olhos dos cegos, e ele não curou nenhum cego, não houve uma falha, não? Não houve uma falha? Ele foi chamado, não foi para abrir os olhos dos cegos? E quantos cegos ele curou no seu ministério? Nenhum? Nenhum? Então ele fracassou? Ou o Espírito Santo fracassou? Não. Esses cegos são os cegos quanto à verdade. E o ministério apostólico, de volta à palavra, sem nenhuma pretensão, sem nenhum orgulho. Irmãos, nós fomos chamados, nesse tempo, século 20 e 21, fomos chamados no último decênio do século 20, 1999. Não é isso mesmo? Não foi o último decênio? E para que Deus nos chamou e nos levantou como ministério? Por que o ministério apostólico, de volta à palavra? Não é para ser mais uma igreja, para somar ao que estava sendo feito, no sentido de dar continuidade. Não, nós fomos levantados para estabelecer uma ruptura nos padrões, nos marcos até então aceitos. E falar, pessoal, igreja de Jesus Cristo, nós precisamos rever a nossa condição, precisamos de rever a nossa fé, precisamos de rever aquilo em que nós cremos. Isso é tão verdadeiro e tão semelhante, que para que Paulo pudesse então realizar tamanha obra e tão grande obra, foi que o Senhor então o arrebatou para o terceiro céu, o arrebatou para o paraíso, em que o Senhor então apareceu diversas e diversas vezes para o apóstolo Paulo, até aqui em Atos 26, no 16 fala, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, Cristo apareceria a Saulo diversas vezes, inúmeras vezes, para que em cada uma das aparições o Senhor pudesse supri-lo e muni-lo de toda a revelação necessária. Ele precisaria ter toda uma compreensão das verdades centradas, todas elas, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele ficou 2 anos recluso nos desertos da Arábia, em constantes e muitos arrebatamentos. E ele foi sendo constituído, e ele próprio testifica dizendo que tamanhas foram as revelações, que foi necessário que Deus colocasse um espinho na carne de Saulo, para que ele não se orgulhasse das grandezas da revelação. Que princípio é esse, queridos? É o princípio de que quando Deus chama para determinado ministério, Ele supre com a revelação necessária. E quando Deus então nos levantou enquanto ministério apostólico, de volta à palavra, e aqui nós temos várias testemunhas, porque estiveram conosco desde o princípio, nós éramos pessoas das mais desprezíveis que havia. E nós não tínhamos condições financeiras, e nós não tínhamos nenhum doutorado, nem bacharelado, nem nada desse sentido. Apenas pessoas que tinham um coração voltado para amar a Deus e conhecer a Deus. Um desejo inesgotável de compreender as Escrituras Sagradas.
E desde então, quem acompanhou todo o processo, e você poderá fazê-lo no sentido de acompanhar o crescimento desse ministério por meio das pregações que estão postadas no YouTube. Como que Deus foi mostrando, foi revelando, foi corrigindo, foi ampliando, de maneira que nós só podemos dizer o ministério apostólico, de volta à palavra, do ponto de vista da compreensão da verdade, é um milagre. É um milagre. É Deus agindo. Porque homem algum de si mesmo pode produzir todo o conhecimento que nos foi dado durante 18 anos de ministério. Homem algum. É algo divino. Quando Deus chama, Ele dá todo o suporte necessário, que é a palavra e a revelação para aquele ministério. Então, esse ministério nosso ele foi levantado com esse objetivo, de levar essa palavra. Então, você que é membro desse ministério, precisa compreender algumas coisas. Compreender que você está entrando no ministério comprometido com a verdade. Pastor, mas todos estão. E tem alguma igreja que não está comprometida com a verdade? Bem, nós não podemos julgar de maneira geral, né? Generalizar as coisas. Mas a despeito de toda a sinceridade e busca de todos, o fato é que, se você bem observar, as igrejas até que podem amar a verdade, desejar pela verdade, mas qual é a ênfase e qual é o labor que as igrejas empregam? Para quê? Ganhar almas. Sim ou não? Aí vão ganhando almas, mas ganhar almas, o que parece ser positivo, não é bem assim. Para eles, ganhar almas é número. Ou seja, eles têm metas. Este ano temos que agregar 1000 almas até o final do ano. 1000. Aí chama todas as lideranças e lideranças de célula e fala assim, ó, se vira, meta é meta. Mas pastor, não depende, você tem que se virar, tem que crescer. E no final tem até o batismo das águas para ir chamando as pessoas na rua que não tem nada a ver com nada e vem cá, tem que cumprir o número. Tem que alcançar o número, tem que bater meta. Isso não é ganhar almas. O que Cristo ensinou? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ah, pastor, eu tenho meus 12 discípulos. Não, não é isso. Fazer discípulos, Jesus explica, ensinando-os a guardar todas as coisas conforme eu lhes tenho transmitido. Fazer discípulo é ensinar a vontade de Deus, é levar o homem a conhecer a Deus, o reino de Deus, o evangelho, a verdade, e se envolver nesta verdade, para que primeiramente ele sofra todo um processo de mudança pessoal, individual, interior, para que agora ele seja um instrumento para que outros sejam alcançados de semelhante modo. Mas o fato é que as pessoas estão preocupadas, as igrejas têm as suas metas de números, tem metas de, digamos, de crescimento de igrejas, temos que multiplicar o número de igrejas. E aí para isso faz todo um calendário de eventos. Então a igreja fica focada nos eventos, vai ter o evento dos jovens, vai ter o evento da CIB, vai ter o evento das crianças, vai ter o evento tal, vai ter o congresso, o cantor. E aí vai passando o tempo e o povo envolvido com todo aquele mecanismo de manutenção da própria coisa pela coisa. Ao passo que nós temos uma meta. Nós queremos conhecer a verdade. Nosso propósito é orar, ler a palavra, termos comunhão, para que o Senhor vá abrindo os olhos do nosso coração, para nós irmos pouco a pouco compreendendo a Deus. A conferência do mês que vem, em outubro, ela será fruto e o produto dessa busca. Os irmãos vão ouvir aqui coisas que é o produto de muito labor na oração, na palavra, na comunhão, na meditação. Um coração que
não consegue perceber daquele modo e, portanto, Senhor, nós precisamos de compreender a verdade. Porque nós entendemos que somente por meio da verdade, ou do conhecimento da verdade, é que o homem é liberto. Dos seus medos, do pecado, dos traumas, das angústias, das enfermidades. E como nós então temos o pensamento, o entendimento, de que o Senhor está edificando para si uma noiva, edificando para si a sua igreja, nós então precisamos de nos projetar nesta direção. Há um propósito. Não estamos aqui para ser mais uma igreja. Se fosse para ser mais uma igreja, eu não estaria aqui, eu ia para uma igreja boa, daquelas que não tem a maioria dos problemas que nós temos, que você pode ficar lá à vontade, só engordando, servando, numa boa, tranquilo. Para que você vai ficar sofrendo num lugar, se você pode não sofrer na outra? Não é? Uma igreja que tenha uma hierarquia bem formada, uma igreja que seja não somente nacional, mas internacional, com uma estrutura administrativa gigantesca, um império. Maravilha, mas não. Se há um propósito, e esse propósito então Deus colocou no nosso coração, nós estamos aqui e vamos lutar por isso. Não podemos abrir mão. Para tanto, nós temos que ter algumas atitudes. Primeiro, nós temos que nos dar conta da nossa responsabilidade. Há um texto nas Escrituras, João capítulo 20, quero que você abra a sua Bíblia, que ele começa minimamente um pouco curioso, mas logo vocês entenderão a grande responsabilidade de ser igreja e ministério de Jesus Cristo. Capítulo 20, versículo 21. Vou começar do 19, tá, amados? Para poder dar o sentido do texto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus em ressurreição, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Cristo entra, ali ele está ressurreto. Imagina os discípulos com as portas e janelas trancadas, estavam com medo. Aí Cristo simplesmente aparece e diz: a paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Jesus, espera aí um pouquinho, não estou entendendo o Senhor. O Senhor se apareceu no nosso meio, se pôs aqui e disse: paz seja convosco. Em seguida o Senhor mostrou as mãos, os cravos, o lado, os pés, e nós reconhecemos, é o Senhor mesmo, que maravilha. O Senhor está vivo, está ressurreto. Aí Jesus falou assim: pois bem, paz seja convosco. Aí o Senhor começou tudo de novo. O Senhor entrou, nos cumprimentou com a paz, conversou conosco, e de repente, a paz é de despedida, ou o Senhor está retomando tudo de novo a conversa? Ou qual que é o significado? Entendam, quando ele diz na primeira vez, no versículo 19, paz seja convosco, é o cumprimento habitual. A paz seja convosco. Quando então ele mostra as mãos e os pés e o lado, e os discípulos reconhecem, é o Senhor. Aqui então começa um discurso de Cristo, no sentido de fazê-los entender que eles estavam sendo chamados para uma tarefa. Quando ele diz, paz seja convosco pela segunda vez, é como que ele estivesse entregando aos discípulos um ministério, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, o ministério da reconciliação. Paz seja convosco. Eu entrego a paz da reconciliação entre Deus e os homens, e vocês agora estão recebendo o ministério da palavra, mas não é qualquer palavra, é a palavra que reconcilia o homem com Deus.
Porque é a palavra da cruz, e a palavra da cruz é a palavra do perdão, é a palavra da graça, é a palavra da misericórdia, é a palavra da esperança, que diz que por meio do Espírito de Cristo, todo homem pode ser reconciliado com Deus. E vocês estão recebendo agora esse ministério da reconciliação, na forma dessa paz que eu vos entrego. E vocês agora são portadores dessa paz. E você fala assim, poxa, que maravilha. Então, se nós somos os portadores da paz, nós temos a paz para nós, que maravilha. Ou alguém poderia questionar dizendo, pastor, não vejo aqui, esse na paz seja convosco, tem nada a ver com o ministério da reconciliação. Para mim, você está aí inventando coisa. Esse pastor Alexandre vê coisa onde não tem. Ele fica inventando para poder ficar enrolando as pessoas. Eu já ouvi isso centenas de vezes. Mas então olhe para a sua Bíblia e você verá o que eu estou dizendo. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês estão sendo enviados por mim. Agora, qual é a finalidade de ser enviado? Ou quais as consequências de sendo os apóstolos, nesse contexto, enviados, eles forem negligentes quanto ao seu dever? Ou eles ignorarem agora a responsabilidade que eles têm? Porque tu imagina, se Jesus chama alguém e fala, olha, eu estou te constituindo ministro, e eu estou te dando aqui a minha paz, o ministério da reconciliação, e eu estou te enviando, e se você não for? Quais as consequências disso? Olha para o texto, quando eu disse que ele era curioso, é esse ponto. Versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Não parece um pouco estranho? Então a Igreja Católica está certa, são os padres, aqueles que têm ali a autoridade de perdoar pecados. Se ele perdoar, está perdoado. Se não perdoar, não está perdoado. Bem, mas se você lê com atenção, nem precisa de você consultar o grego. Se você quiser consultar a palavra grega, será melhor, porque você vai ver que a palavra perdoado aqui, se de alguns perdoardes os pecados, é uma palavra, essa palavra significa exatamente deixar ir. Deixar ir. Mas a própria palavra, o próprio texto em português, explica na segunda parte o que a primeira parte significa. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes o quê? Perdoados. Agora veja, e se lhos retiverdes, são retidos. Ele não disse, e se vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Veja que a segunda parte já usa outro termo, reter e ser retido. Em outras palavras, eu quero que vocês entendam uma coisa, falando para os apóstolos aqui, iniciais da igreja. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu entrego a vocês o ministério da reconciliação. A minha paz está sendo entregue, vocês são os portadores dessa paz. Agora vocês deverão pegar essa paz, que é a paz de reconciliação entre Deus e os homens, e ir a cada homem, onde quer que ele se encontre, e anunciar a ele a boa nova, dizendo, você agora pode ser reconciliado com o Pai, porque o Filho de Deus já veio, e já morreu na cruz pelos nossos pecados, e já nos perdoou. Agora, caso os apóstolos não fossem, eles estariam o quê? Privando aquelas pessoas de receberem esse evangelho nessa forma, como foi a eles entregue e delegado. Ou seja, os apóstolos podiam reter ou não reter a mensagem.
É certo que se alguém recebe uma mensagem e ele retém essa mensagem, aquela pessoa que haveria de ouvir a mensagem, o alvo, não vai perecer porque eu retive. Porque Deus vai levantar outros. Se vocês se calarem, as pedras clamarão. Deus não está preso à nossa boa vontade ou má vontade. Agora, Ele nos dá essa graça de que nós possamos levar essa mensagem, anunciar essa mensagem, e na medida que nós fazemos esse ministério, executamos essa graça, não somente nós estamos libertando pessoas, como nós mesmos estaremos sendo libertados do nosso comodismo, da nossa negligência, do nosso egoísmo. De todo modo, o fato é que quando o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 1, ele vai dizer, em 1 Coríntios, desculpe-me, ele diz, ai de mim, se não pregar o evangelho. Por que ai de mim? Ele diz, porque eu sou devedor de gregos e de bárbaros. Ou seja, quando Deus entrega algo a alguém, entenda isso. Ele não entrega para você ser grande, para você ser poderoso, para você ter discernimento. Porque Deus nos deu profundas revelações. Porque hoje nós entendemos que a doutrina ex nihilo, tão divulgada no mundo cristão, é um grande engano. Porque tira de Deus a sua onipresença, tira de Deus a sua imanência. Nós estamos claros de que Deus, sendo Ele a própria vida, está imanente e habita em toda a sua criação. Aí você vai falando das revelações e das revelações. Mas para que Deus nos deu tais revelações? E tantas outras mais? Para nós ficarmos calados? Para nós retermos para nós? Quantas pessoas no mundo inteiro, hoje, agora neste momento pela internet, não está sendo alimentada por essa palavra? O Gilson fazia um comentário lá na chácara do Giovanni dizendo, gente, olha, vocês têm que ler os comentários das pessoas abaixo das mensagens dos vídeos do YouTube. Ou nos grupos do Sem Fronteiras, ou no grupo dos Querigmas. Queridos, as pessoas em tantos lugares dizendo, gente, pelo amor de Deus, traga uma igreja de volta à palavra para cá. Eles falam igreja de volta à palavra, é o modo como eles falam, que eles entendem. Suplicando, clamando, dizendo, gente, aqui onde eu moro é uma coisa difícil. Porque aqui, aí eles vão citando as situações do povo de Deus daquele lugar. E o povo sedento, o povo querendo, o povo clamando. E nós aqui o quê? Sentado, ouvindo, tranquilos, satisfeitos, obesos, espiritualmente falando. Vomitando, golfando, sentado, golfando palavra. Essa palavra que eu acabei de golfar é de quarta passada. Aí outra rota, essa é de domingo retrasado. Aí outro vomita, essa é do mês passado. E estamos engordando, e as pessoas precisando de você, de mim, deste ministério. E ao invés de nós estarmos preocupados em levar isso adiante, muitas vezes nos sentimos que não fazemos parte. Estamos, mas ficamos ali, olhando, não agimos, não reagimos. Às vezes nem oramos pelo ministério, deixamos de cooperar. Então nós temos que rever isso, que repensar o que nós estamos fazendo. Quando Deus nos entrega uma revelação, Ele nos entrega para que ela seja distribuída, para que ela seja entregue a outros. É a parábola dos talentos. Deus deu, diz que um grande homem ali deu, a um deu 5 talentos, a outro 3 talentos, ou 2 talentos, a outro 1 talento. Não vamos discutir os números dos talentos, porque o que importa é que Deus, Ele distribui. Você tem talentos, você tem dons, você tem ministério, e Deus nos reuniu. Irmãos, esse pouquinho de irmãos que tem aqui, somados todos os talentos e ministério em nós, isso aqui é uma grande bomba. É uma grande bomba. Os irmãos não têm ideia, não têm noção da preciosidade que Deus nos deu. Por que Ele deu? Não há nenhuma razão em nós para isso. Ele quis, como Paulo diz, aprove a Deus
revelar Cristo em mim. Foi ele que quis, não foi porque eu seja melhor do que alguém. Então, vocês têm ideia do nosso chamamento ministerial, não do chamamento individual para a salvação. Os irmãos têm ideia do nosso chamamento ministerial, da preciosidade que é. E às vezes nós ficamos aqui, olhando para um lado, olhando para o outro, inventando coisas, e deixamos passar despercebido aquilo que é mais importante. Temos que estar atentos àquilo que o Senhor nos deu. Se um tinha 5 talentos, o outro 2 talentos, o outro 1 talento. O fato é que a ordem é, esses talentos são dados para que eles sejam multiplicados. Diz que o Senhor, voltando tanto tempo depois, chamou o que tinha 5 talentos e falou assim, e aí, tudo bem? Jailson, como é que você está? Bem. Eu te dei quantos talentos mesmo? 5 talentos. E agora? Cadê os talentos? Não, pera, eu vou buscar. Senhor, está aqui os teus 5 talentos. E aqui estão outros 5 que eu granjeei, eu multipliquei. Eu apliquei, eu investi. E então de 5 eu consegui 6, e fiz 7, fiz 8, cheguei aos 10 talentos. Aí diz que Deus olhará e vai dizer, muito bom, servo, bom e fiel. Palavra boa de ouvir, não? Já imaginou? Já imaginou, pastor Moisés? Você tem talento aí. Tem dom, tem ministério. Chega naquele dia, Moisés Gonçalves da Silva. Aí aparece aquele galego lá. Mas você vê, os irmãos já viram como ele está numa fineza, esbelto. Chega lá, galego, olhos verdes, e Jesus fala assim, onde estão os talentos que eu te dei? E aí, lá vem o Moisés, Senhor, tu me deste 5 talentos, e eu multipliquei esses talentos, eu investi, e eu tenho outros 5, são 10. E Jesus fala, muito bem, servo bom e fiel. Puxa, que maravilha. Receber um louvor, um elogio de Jesus, que não tem nesse elogio de Cristo nenhum tipo de demagogia. É puro, é verdadeiro. Não tem lisonja no falar de Cristo. Ele dizendo, muito bem, Moisés, que maravilha, você entendeu o que eu queria, e você não foi egoísta, mas você pegou os 5, e você multiplicou, e aqui estão mais 5, portanto você vai receber galardão de 5 talentos. Feliz. Aí vai lá, Jesus, João Batista, JB, apóstolo JB. Apóstolo é brincadeira nossa, né, queridos? Inclusive, deixa para lá. JB, João Batista, eu te dei 2 talentos, não foi, JB? E onde estão os talentos? Ele falou, peraí, eu vou buscar. Aí traz os 2 talentos e fala, Senhor, e eu multipliquei, eu trabalhei, investi, e estão aqui mais 2. De 2 eu fiz 4. E Jesus vai olhar e falar, muito bem, João Batista. Você entendeu, meu servo. Você compreendeu que você não foi chamado para pertencer a si mesmo. Você entendeu que você foi chamado para ser uma bênção para o mundo. Entendeu que eu te dei talentos não para te enriquecer, mas para você ser um distribuidor. Para você poder ser ali alguém que dinamiza ali a palavra com outras pessoas e ajuda outras pessoas, que compartilha visão, que compartilha revelação, que compartilha oração, que compartilha amor, que compartilha cuidado. Então, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Maravilha. Aí vem Jesus e fala, eu ia falar André, mas não vou falar não. Rosirene,
Martins da Silva. Não é isso? Até o CPF eu também sei. Poderia falar aqui. 477, é isso? Não, nada a ver. Rosirene Martins da Silva. Quantos talentos mesmo eu te dei? Se ali foi 5, ali foi 3, aqui só pode ser, de acordo com a parábola, 1 talento. Pois bem, onde está o seu talento? Senhor, para falar a verdade para o Senhor, eu foi com medo de ti. O Senhor é um homem severo. O Senhor é aquele que colhe onde não semeou. E eu preferi guardar, eu enterrei. Antigamente o pessoal enterrava para guardar o tesouro, né? Mas eu vou lá buscar. Correu lá, cavou o buraco, está aqui. Pega o que é teu. E Jesus vai dizer, mas Rosirene, você não entendeu, Rosirene. Você não compreendeu que você não foi chamada para viver para si mesma. Você foi chamada para ser serva, para ser junta de suprimento, para auxiliar aqueles que estão precisando de ajuda espiritual. E você, ao invés, pelo menos colocasse o dinheiro no banco para render uma coisinha, mas não, você enterrou. Não rendeu nada. Não lucrou nada. Não é bom o que você fez. Serva má. E negligente. Tem nada a ver com a irmã, viu, gente? É porque alguém tinha que ficar com essa parte na minha exposição. Eu pensei na Andréia, mas ela está com um rapaz do lado ali que está com a cara para mim que eu acho melhor não me envolver muito. É melhor não me envolver muito. Está meio nervoso comigo. Mas o João está ali atrás, pessoal, apóstolos aí, todo mundo. Brincadeira, meu amado, viu? Eu sou assim mesmo. Então a Rosirene ficou com essa parte, né, Rosirene? Vocês estão entendendo que há uma responsabilidade de ser? Agora vamos falar aqui desse trio aqui. Andréia, Dila e a outra que saiu agora há pouco. Que responsabilidade, hein? Ou não? Porque Deus deu a essas três um dom maravilhoso, belíssimo. Como os músicos, todos eles, o Gil, toca um violão de uma maneira extraordinária. Você pode fazer aula 10 anos, não vai, tem que ter ali dom junto. Tem trabalho, tem estudo, mas tem dom. Eu toco violão tem 40 anos, ele nem era nascido. E eu não consigo tocar uma música que ele toca. Se bem que eu fui negligente e não tive estudo. Agora, aí vem os meninos, vem lá o Alain, né? Todos eles. Pastor Moisés tem dom de pastorear. Pastor Renato. Pastor Josué. Os obreiros também têm dons e nunca manifestaram. Está ali o Massinho. Marquinhos. Você. Está aqui um homem de Deus, Juraci. Ministro de Deus por excelência desde o primeiro dia. Cada um que aqui está, cada um de vocês. Cada um com um dom diferente. Você pode não cantar igual que daquelas meninas, não tem problema não. Mas a obra é a mesma. É a mesma. Mas o importante é que todos entendam que todos fazem parte na única e na mesma obra. E que você que tenha 5 talentos ou que tenha 1 talento, mas não importa se é 5 ou se é 1 ou se são 10. O que importa é que você doa, entrega o que Deus te deu para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Sempre pensando, eu tenho que fazer isso aqui, trabalhando para Deus. Não é nem para mim mesmo, nem para o homem, é para Deus. Cada um, para você não ficar procurando o seu dom, saiba que os dons são muitos. Tem pessoas que ninguém enxerga.
estão ali intercedendo nas suas casas. Pessoas que levam no coração o ministério como um todo, estão preocupados com os líderes, estão preocupados com os pregadores, estão preocupados com as famílias, e lá no recôndito do seu quarto, sem que ninguém veja, a pessoa leva o encargo e a responsabilidade da oração intercessória. E está ali sustentando a igreja com a sua parte de interceder, de clamar pela igreja. Deus colocou aquilo no coração. Cada um. Leia depois Romanos capítulo 12, quando Paulo fala sobre os dons espirituais, porque lá estão os dons que quase ninguém conhece. O dom da misericórdia, o dom da liberalidade. Sabe o que é liberalidade? Ofertar de maneira expansiva, generosa. E para isso, evidentemente, Deus supre, não é? Mas ninguém pode dar ofertas generosas se não receber primeiro. Para poder ofertar tem que receber. O problema é que alguns recebem, mas não têm o dom. E aí acaba retendo. Outros têm um dom extraordinário e saem distribuindo. O dom de socorrer. A igreja precisa de todas as pessoas, em todos os lugares. Uma coisa interessante, quando você acessa a internet, procura lá De Volta à Palavra. Você vai ver quantos vídeos lá, do De Volta à Palavra. Quantos vídeos? Centenas. Mas aí as pessoas perguntam assim, vem cá, esse pastor está pregando sozinho? Porque a câmera que filma aqui, que essa câmera aqui é que vai para a edição. Nós não temos várias câmeras para poder ficar filmando o povo, todo mundo. É uma só, é a única. Uma aqui, outra de transmissão ao vivo. Então não tem aquelas gruas, né? Que fica filmando aquela coisa. Não, é só uma fixazinha aqui, não pode nem mexer direito. Pequenininha. O povo não consegue ver vocês. E aí, não vendo vocês, vai ver a minha cara lá. Alexandre. Depois de 10, 15 mensagens minhas, aparece o Josué. Aí Josué some aí. Alexandre. Josué. Ainda tem umas do pastor Fernando, né? Também. Mas só dá Alexandre lá. Aí o pessoal pensa, rapaz, esse cara é fera. Só dá ele. Mas a pessoa não está entendendo que para que eu esteja aqui nessas mensagens, por uma razão, existem várias e centenas de pessoas envolvidas nesse trabalho. Umas que estão orando, outras que estão ofertando, outras que estão editando, outras que estão filmando, outras que estão postando. Vocês entendem? Ou seja, é um corpo. E nesse corpo não tem ninguém mais importante, nem menos importante. Todos são importantes, todos têm a sua importância. Agora, tem uns que merecem, diz a Bíblia mesmo, verdade, maior atenção, maior cuidado. Quem são? Quem são? São os mais fracos. É aquele que erra, que não se libertou do vício, que tem uma dificuldade profunda, que geralmente é aquele irmão que toda a igreja chuta. Sai daqui, seu pecador. Aqui não é lugar para drogado, não. Fica influenciando aqui na nossa igreja. É esse membro que deve ser abraçado e acolhido. Mas todo mundo espera pelo pastor Alexandre abraçar e acolher e esquece que nós somos um corpo. Você tem a sua importância. Então nós temos que atentar para isso. E o grande problema, o maior problema de todos, e este é um ponto essencial. O Gilvan até levantou essa questão, falou assim, olha, eu acho que nós precisamos de acreditar mais. E acreditando mais, nós tomarmos posse desse ministério. Porque Deus nos deu. Aí sabe o que acontece? Aí está lá o pregador, fulano, tadinho, com todo respeito e amor ao nosso irmão, mas está lá o irmão, não tem o dom, não recebeu revelação, vai lá, grita, baba, cospe nos outros, joga água nos outros, fica lá rodando igual um parafuso, e ele acredita naquilo como se aquilo fosse a maior coisa do mundo. Ele se apega ao nada.
E para ele aquilo é glorioso, e os irmãos se apegam àquilo, e maravilha, e quer levar isso adiante. E aí nós estamos do lado de cá, aí Deus nos dá um diamante, uma joia, um diamante azul, raríssimo. E aí ele está lá no canto jogado. E nós desprezamos, nós não nos apropriamos, nós não valorizamos. Estamos cansados de olhar para aquele lá. Ou seja, nós temos algo tão grande para valorizar, para nós falarmos assim, isso aqui Deus nos deu, vamos então fazer isso aqui valer. Vamos multiplicar no sentido, vamos levar essa palavra adiante. Nós não valorizamos o valor, e o outro está valorizando o que não tem valor. Com todo o respeito, mas vocês me entendem o que eu estou dizendo. Tem coisas que acontecem por aí que você fala assim, não entendo. Por que que isso prospera? Vocês entendem o que eu estou dizendo, não? Como é que prospera um negócio desse? Não tem nada. Só tem um pastor autoritário, cuja igreja é mandada pela mulher dele. Eu nunca vi mulher de pastor mandar tanto na igreja, no lugar do pastor, como igreja evangélica. Nunca vi. Já observaram isso? Já observou, pastor Renato? Você que pastoreou muitos anos. Pastor Renato está sofrendo demais. Semana passada o pastor Josué falou assim que ele gosta muito de falar aquela palavra. Aí falou a palavra, né? De onde foi tirar essa ideia? Enfim. Mas o fato é que... Mas já observou? Você conhece muita gente, você sabe? Tem esse negócio. Aí está lá o pessoal sapateando, caindo, babando, cuspindo, cobrando dízimo, ameaçando porque não deu dízimo, mandando gafanhoto, fazendo macumba gospel, e o povo está vibrando. É o trízimo, né? Tem de tudo. E nós aqui com uma preciosidade, uma palavra libertadora, que cura, que te ajuda, que te torna melhor. Até como ser humano você fica melhor. E como crente não fica melhor se você não quiser. E nós, muitas vezes, não nos apegamos com firmeza àquilo que Deus nos deu. Muitas vezes nós deixamos de ver o valor daquilo que Deus nos tem concedido. E eu ia falar outras coisas mais, nosso tempo é curto, mas fica aqui esse incentivo para vocês todos, fica aqui esse encorajamento, fica aqui esse convite, para que nós possamos nos apegar e começar a fazer valer o que Deus tem nos dado. O que vocês acham, amados? Pegar com firmeza, com vontade, com amor, com fidelidade, com lealdade, com firmeza, com dedicação, com amor. Hein, igreja? Hein, povo de Deus? Hein, Roger? Você está aí? Roger é uma bênção. Roger tem dom, tem chamamento, mas está lá sentado. É você mesmo? Está aí, Roger? Maravilha. Então, bora cantar a canção Desejo Missionário. Vamos para cá, todo o pessoal do louvor. As irmãs, vocês se sentirão confortáveis em cantando as vozes? Você conhece as músicas, né? Conhece? Vocês querem? Cantar agora. Vamos ficar de pé, igreja? Em nome de Jesus.